pior do que isso que nós estamos falando aqui. Sem dúvida, senador. A situação seria ainda bem pior. Nós tivemos várias audiências com o ministro do Trabalho, colocando a questão para ele, porque, tudo bem, a NR está aqui, bonitinha, dentro daquilo que foi possível, não é o ideal, claro que não. Ela foi feita numa comissão tripartite, com a representação dos trabalhadores, do governo e do setor econômico. Evidente que muitos pontos aqui nós gostaríamos de ter avançado mais, mas é o que foi possível fazer. Agora, o que é lamentável é que o setor econômico foi convidado para essa audiência. E até para que nós pudéssemos fazer uma avaliação dos itens que já estão em vigor nessa NR. Porque nessa NR ela é bem flexível. Aqueles pontos que os empresários disseram de que precisavam de um tempo maior para ser aplicado, isso foi concedido pela representação dos trabalhadores e do governo. Tanto é que tem itens que tratam da questão estrutural, que tem um prazo de 24 meses. Mas nem o mínimo que já está em vigor não se cumpre, que é, por exemplo, as pausas de 10 ou 20 minutos a cada 50 minutos de trabalho. Nem isso. E aqui tem uma coisa mais agravante, senador. Nós conseguimos montar uma força-tarefa no estado do Rio Grande do Sul, com a participação da Confederação, dos sindicatos, do Ministério Público, do Ministério do Trabalho, e aqui a Karine depois talvez possa nos fornecer, porque ela está acompanhando, é fisioterapeuta, eu acredito que ela tem informações importantes para nos passar, porque já iniciamos, inclusive, essa força-tarefa. E lá se constata, foi me passado o relatório, de que são os frigoríficos menores que estão procurando cumprir, e os maiores não. Os maiores estão buscando subterfúgio para fugir da aplicação da NR. É isso que nós temos constatado. E aí eu começo a entender por que eles não vieram. Porque não tem argumento para dizer por que ainda não cumpriu. Agora, como que pode? A representação econômica participa da elaboração da NR, de toda a discussão, que levou quase 2 anos para conseguir realmente finalizar, e aí não quer participar nem de uma discussão para dizer o porquê, quais são as dificuldades que eles estão tendo para aplicar a NR. Então é preciso que realmente, senador, nós temos que ir para a ofensiva. Não vejo nenhuma outra alternativa. O diálogo, a busca de entendimento, tudo isso temos feito. E quero aqui também fazer uma denúncia. A Confederação Nacional da Indústria, a CNI, foi convidada para estar aqui hoje. E a CNI participou efetivamente da discussão e da elaboração dessa NR. E também não compareceu aqui. É bom que se diga, senador, que essa NR só foi viabilizada com o empenho de todas as entidades sindicais, inclusive isso custou uma manifestação em frente à sede da CNI em 2011, onde nós fizemos uma manifestação lá e ameaçamos de acampar lá até que não se fosse buscar uma alternativa na busca de minimizar um pouco a questão das condições de trabalho do setor frigorífico. Pois bem, diante de todo este quadro que nós estamos hoje vivendo, eu não vou repetir aqui os dados, eu acho que tanto o doutor Valdir, procurador, quanto o Calixto colocaram aqui os dados que nós levantamos através do DIEESE, que fez uma estatística para nós, e também buscamos a Previdência Social para que nós tivéssemos realmente essas informações. Agora, uma coisa que não dá para entender. Nós sempre soubemos que o Ministério do Trabalho sempre foi o primo pobre do governo, né? Sempre foi, certo? Pois é, mas agora que nós temos um governo que, né, a princípio entendemos que um governo que sai de dentro da classe trabalhadora e dá continuidade através da excelentíssima senhora Dilma Rousseff. E também a gente não vê
um empenho, porque não tem como você dar uma resposta a essa situação se você não cria uma estrutura para a instituição. Não adianta, isso que o senador falou, não adianta eu ficar cobrando aqui do representante do Ministério do Trabalho, porque não tem fiscais para fiscalizar. E aí nós estamos vendo, né, certo, acontecer a cada instante. Quer dizer, como que nós podemos, num número equivalente a 400 mil trabalhadores do setor frigorífico no Brasil, nós temos uma média de 36, 37 mortes por ano. Isso é inadmissível. Isso é inadmissível. Acidente no trabalho. Acidente do trabalho. Isso sem se falar aqueles que ficam mutilados, aqueles que se aposentam por invalidez, aqueles que ficam afastados por auxílio-doença, enfim. E é claro que isso é custo para a sociedade pagar. É a sociedade que paga esse custo. E aí, nós entramos naquela questão da estrutura da saúde pública, né? Quer dizer, se você tem um custo altíssimo em virtude das condições precárias de trabalho, você não tem como investir para melhorar a saúde pública que nós precisamos. E, quer dizer, isso é uma bola de neve. Então, é preciso que haja um empenho efetivo, apoio realmente de todas as instituições. E aí eu quero fazer uma proposta, senador, se me permite. Nós temos que fazer essa força-tarefa em todos os estados. Não tem outro caminho. Nós temos... Clarina depois pode dizer melhor, Karina, mas eu acho que lá estão em 18 profissionais ao todo, né? Que está indo de frigorífico por frigorífico, com a NR na mão. Está aqui e se discute, e aí eu tenho a informação de que no papel está tudo muito bonitinho. Está tudo muito bonitinho. Só que, na prática, na produção não muda nada. Na produção não se muda nada. E aí um outro fator que não é o previdenciário, que nós precisamos urgentemente, senador, talvez através de um projeto de lei, não sei como. A estrutura que nós temos para combater acidentes do trabalho e doenças ocupacionais no nosso país está falida. Não funciona. Você não pode ter um médico do trabalho subordinado à empresa. Está errado isso. Aí o que acontece? O trabalhador está lá com a dor no braço, ele vai ao médico. Em vez do médico procurar chamar o engenheiro de segurança da empresa para ver a atividade que ele está exercendo, para poder buscar uma alternativa, para mudar, talvez até de função dele, não dá analgésico. Aí acaba camuflando essa dor, e aí ela passa do primeiro para segundo grau, do segundo para o terceiro, quando vê, você está com a doença crônica e não tem mais como reverter. E aí quem? Quer dizer, o trabalhador aí com uma Lerdort, que é uma doença realmente que todos nós sabemos que é terrível, porque você olha na pessoa, aparentemente parece que saudável, mas dizem que é uma dor terrível, acaba até desagregando a própria família às vezes. Né? São consequências que nós estamos sofrendo, a sociedade está sofrendo. E aí a proposta que eu quero fazer em cima dessa questão, o médico do trabalho tem que ser autônomo e com autonomia de decisão. Ele não pode estar subordinado à empresa, porque a partir do momento que ele está subordinado à empresa, como que ele vai realmente agir em questões que vai ter um custo ali para a empresa em mudar determinadas condições de trabalho interna dentro da empresa? Pois não, senador. Arthur, eu acho que tanto o engenheiro como... Porque eu fui técnico de segurança no trabalho, por isso toda essa indignação. Eu conheço bem esse mundo. Algum empresário que está vendo aqui a TV Senado, eu conheço muito, muito bem. Eu comecei na CIPA. E como eu via que a CIPA não resolvia nada, a verdade é essa, a CIPA não resolve devido a isso. Tu leva lá para a direção da empresa, a empresa não faz coisa nenhuma. Ah, manda um relatório aqui, mandei, fiz e daí. Aí quebrei um pau, virei técnico de segurança do trabalho, com a autonomia da estabilidade que a CIPA me dava, daí começou a mudar. Diminuímos o acidente quase que em 70%.
Não importa, mas pelo menos essa empresa que eu estou me falando me deu essa liberdade. Tudo bem, então tu vai fazer um curso de segurança. Vou fazer. Aí eu presidi a CIPA, por uma votação direta e não indicado pelo empregador, e era técnico de segurança do trabalho. Mas fui eleito pelo voto direto. Então, estou concordando com você. Então, esse mundo do acidente de trabalho eu conheço bem. Então, pode vir o bispo aqui falar comigo. Eu não sou dono da verdade, claro, mas conheço bem as enrolações, como é que eles fazem. Faz o relatório, entrega e acatam tudo. No papel fica bonitinho, como você falou. Por isso que eu concordo com você. Nós tínhamos que garantir alguma segurança para o supervisor de segurança do trabalho e para o engenheiro, que ele não pudesse ser demitido porque ele denunciou o fato que estava acontecendo. Se ele denunciar, ele é demitido. Verdade. Está subordinado à empresa. Então, tem que ter um mínimo de segurança para garantir que ele possa desenvolver com tranquilidade. E tem empresário que é tão... Não são todos, alguns. Eu não quero usar um termo inadequado aqui, porque a indignação é grande. É tão equivocado, aí ficou bem, né? Equivocado só. Que ele não percebe que o maior prejudicado, primeiro, claro, é o trabalhador. Segundo, é ele. Tu tem um baita de um profissional que, de vez em quando, de repente, não pode pegar mais devido a um acidente. Claro que é o trabalhador, porque ele que perde a sequela, ele que perde o braço. Quando eu tomei essa posição numa empresa que eu trabalhava, eu vi o cara perder o braço por aqui. E é tão grave o aspecto psicológico, eu vou dizer para vocês, ele deve estar até me ouvindo lá no Rio Grande, tão grave que ele teve um filho, e sabe o que aconteceu? O filho nasceu exatamente com o braço, com as mesmas cicatrizes que ele tinha. Dá para entender isso? Depois do acidente, a esposa ficou grávida e nasceu o filho exatamente sem o braço e com as sequelas aqui ao lado. Para ver o quanto que isso abala a vida da nossa gente, do nosso povo. Por isso que é fundamental o que você está colocando. Tem que ter alguma coisa que diga que o engenheiro, o supervisor de segurança do trabalho, tem que ter um mínimo de garantia que não vai ser demitido por mandar pagar uma máquina, por exemplo. Essa máquina não vai eu pegar mais como está. E se ele fazer isso, o cara pega e demite ele e manda a máquina continuar trabalhando. Por isso, meus elogios.